Meus amores, é um bom dia e vou soltar aqui um versículo da Santa Escritura que é falando sobre o quê? Sobre o dia da vinda de Jesus, né? E isso próximo é próximo a acontecer e as pessoas o quê? Sem acreditar, sem confiar nas palavras de Jesus, sem escutar o que os profetas antes de Jesus anunciaram sobre o que? Sobre o final, sobre a vinda de Jesus, sobre o que? Sobre o final dos tempos. Então, assim, meus batalha vamos viver agora, que nós estamos o que? No livro do Apocalipse, entendeu? Meus amores, um bom sábado, um bom dia, uma boa tarde, né? Quando eu chegar à noite, mais vídeo eu faço pra vocês e vou soltar os sonhos. Porque Jesus está voltando, Jesus apareceu pra mim, é pra mim soltar os sonhos pra vocês. E eu vou soltar o sonho pra vocês. Não tem a quem tire isso de mim. Meus amores, bora lá? Ó. É Isaías. É sobre a vinda de Jesus, presta atenção. É Isaías 66. Vocês viram aí? Meus amores, incomoda. É Isaías 66, bora lá, ó. O versículo é o versículo 7. O versículo 7, versículo 8 e o versículo 9. 3 versículos eu vou soltar pra vocês, entendeu, meus amores? Ó. Antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que lhe viesse as dores, deu à luz a um menino. Meus amores, é que tem dois sentidos que essa Santa Escritura, porque ele se trata também sobre o final dos tempos, né? É só vocês o que meditar. Ó, vou continuar aqui pra vocês entenderem o que é que eu tô falando com vocês, ó. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante pode ser aí fazer nascer uma terra num só dia. Então, meus irmãos, quando fazer nascer uma terra num só dia, está falando sobre o quê? Está falando sobre a vinda de Jesus. Está falando sobre o quê? Sobre essas pessoas que ele vai colher tudo num dia só, tudo na face da terra. Mas para vocês entenderem mais ainda, eu tenho que continuar o que? A leitura. Eu li o versículo, que é o versículo 8 e parei. Bora continuando, ó. Pode ser aí fazer nascer uma terra num só dia, nasceria uma nação de uma só vez. Então, nascer uma nação de uma só vez, só com a vinda de Jesus. Para nascer o quê? Todos os israelitas. Mas como assim? Que o povo de israelita, o povo judeu, eles odeiam Jesus. Meus amores, Jesus está falando de todas aquelas pessoas que creem nele, que creem em Deus também e que aceitam o sacrifício de Jesus. Jesus vai fazer nascer esse povo inteiro num só dia, no dia da vinda dele. Ele vai colher nas nações todinhas o povo dele. Então, ele vai fazer o quê? Só um povo só. Mas Sião esteve de parto. Então, meus amores, preste atenção. Sião esteve de parto e já deu à luz seu filho. Entendeu, meus amores? Num só dia, né? Vai ser o quê? Vai ser uma grande nação de quê? Tudo do sangue de Jesus. Jesus não é o quê? Jesus não é o nosso israelita, um judeu? Então, por acaso, por acaso, faço chegar a hora de dar por acaso, faço chegar a hora do parto e não deixo nascer. Então, meus irmãos, pode muito bem chegar a hora de Jesus vir pra terra e ele não colher o povo, entendeu, meus amores? Mas também ele pode fazer ao contrário, né, meus amores? Tudo tá o quê? No querer do meu pai e nas vontades dos dois, né? Então, diz o Senhor, por acaso
Por acaso fecho o ventre, sendo que sou eu que faço dar a luz. Então, meus amores, você está vendo aí? Ele pode muito bem fechar o ventre para o quê? Para que o povo não nasça um país inteiro num só dia. Mas também ele pode muito bem fazer, né, meus amores? Meus amores, eu amo. O homem surpreendente é Jesus de Nazaré. Quem abriu a boca e falou aqui conosco foi Jesus. Sobre o quê? É só a gente meditar. Meus amores, quando eu chegar, vou fazer. É porque eu tô trabalhando hoje. Eu não queria nem estar trabalhando, mas eu tô trabalhando por causa de quê? Eu não queria estar trabalhando, era porque eu queria estar fazendo a vontade de Deus, pregando o de Jesus. Mas Jesus sabe porque é que eu tô trabalhando, né? Eu já conversei com ele, antes de eu ir trabalhar, né, meus amores? E eu a amo, Jesus de Nazaré. Meu rei, meu salvador, homem digno, homem maravilhoso. De eu me render, me ajoelhar aos pés dele. Por quê? Porque ele é santo. Por quê? Porque ele é o dono da minha vida. Ele me comprou com preço de sangue. Eu pertenço a Jesus de Nazaré, entendeu, meus amores? Meus amores, quando eu falo dele, quando eu sinto a presença dele, é tão gloriosa, tão maravilhosa. O majestoso Jesus de Nazaré. Meus amores, ó, entreguei pra vocês. Meus amores, eu vou chegar cedinho do trabalho, dá pra mim passar o restantezinho da tarde com vocês, fazendo o que é a vontade de Jesus, a vontade do meu Pai que está no céu e fazendo o que é a vontade do meu grande amor que tá o quê? Em espírito aqui mais eu, né? Então, meus amores, a presença do meu grande amor é sempre bem-vindo ao meu lado, né? E não sei se é do lado de você. Chama ele, clama ele, pede por atenção dele, chama ele ao lado de vocês, aceita Jesus Cristo, caminha com Jesus. Jesus é o caminho. Quando Jesus for fazer esse povo nascer todinho, tomara que tu seja um deles. Que tu esteja o quê? Caminhando com Jesus para tu ir pro céu. Ai, meu, eu não quero morrer agora não. Meus amores, não é querer, é o acontecimento. Então, Jesus disse mais uma coisa. Jesus disse que o dia da vinda dele seria igual no tempo do dilúvio. Nós estamos pregando, nós estamos chamando. Nós estamos falando ao povo ao arrependimento. Por que que endureceu o coração? Por que não se arrepender? Por que não se voltar para Jesus? É tempo de arrependimento? É tempo de aceitar Jesus Cristo como seu suficiente salvador da sua vida. E Jesus ainda está chamando vocês o que? Para renascer de novo. E Jesus está chamando o que? Está convidando vocês para as festas das bodas do Cordeiro. Acorda, povo, acorda. Jesus está fazendo 2 convites a vocês, só vocês meditar. Quando eu chegar em casa, eu vou fazer um versículo falando sobre isso, tá bom, meus amores? Sobre o que? Sobre o convite das bodas do Cordeiro. Tá escrito, eu vou postar pra vocês, tá bom? Meus amores, eu amo vocês, Jesus ama vocês. Fui. Não se esquece de curtir, comentar e compartilhar. E outra coisa, envia, compartilha bastante, que eu quero que a mensagem do meu Salvador, do meu grande amor, Jesus de Nazaré, ele chegue a toda a alma. Aqui dentro de nós existe uma alma. Então, eu quero que ele chegue a todo o povo na face da terra, entendeu, meus amores? Porque é a palavra dele. Estou falando aqui sobre o meu grande amor, Jesus de Nazaré. É Isaías 66. E o versículo foi o versículo 7, o versículo 8 e o versículo 9 que eu li para vocês. Ele é só um pouquinho grande, mas eu li para vocês. E fui.